herói, aquele que possui influência positiva sobre alguém, pessoa de grande coragem e de grandes feitos, alguém raríssimo, por vezes irreal, quando real, existente apenas no mundo ficcional, com exceção a uma pessoa. Nascida no dia 21 de março de 1960, com a força necessária para quebrar as barreiras do imaginável e com luz suficiente para iluminar toda uma nação, capaz de mobilizar um país inteiro para torcer, como um só coração e alma, pela vitória de sua cultura. Aos domingos, rotineiramente, como regra na grande maioria das famílias brasileiras, o verdadeiro herói, Ayrton Senna da Silva. Neide Senna e Milton da Silva, o Milton, nasceu com a velocidade nas veias. A paixão pela corrida era bombeada ao corpo por um coração que batia no ritmo de cada giro do motor. Amor motivado por seu pai, um grande entusiasta do automobilismo e dono da maior fábrica de autopeças de São Paulo à época. Ayrton Senna, o Beco, cresceu e se desenvolveu em volta de um sonho. Dirigiu seu primeiro kart aos 4 anos de idade e ganhou um aos 9, como um presente de seu pai. Quando ele fez 9 anos, eu dei como presente de aniversário para ele um kart já comprado de uma fábrica brasileira. Sua carreira como piloto teve início aos 13 anos, quando começou a disputar campeonatos de kart. Com os motores dos veículos sendo preparados por Lúcio Pascoal Gascon, o Che, Ayrton brilhou e Walter Travaglini foi mais do que uma testemunha. Dono de uma escolinha de kart, ele relembra o início daquele moleque abusado, ambicioso e exageradamente esforçado em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. Esse era um cara muito assim, como é que eu posso dizer assim, extraordinariamente louco pelo que ele fazia, vai. Ele teve muita dificuldade em corrida, igual todos têm, entendeu? Aquele se transformava nele, entendeu? Ele se transformava com corrida. Beco passou por todas as categorias do kart e aprendeu a ser o melhor. Foi, aos poucos, se tornando um fenômeno nas pistas. Ele tinha uma facilidade muito grande, entendeu? Não. Ele começa numa júnior, depois vai para uma categoria B, depois até chegar numa A. Mas ele era sempre assim, dedicado ao extremo, vivia disso só falava disso, entendeu não? Em 1981, se mudou para a Inglaterra em busca de seu maior sonho, ser um piloto de Fórmula 1. Para isso, a porta de entrada era a Fórmula Ford. E o jovem, ainda conhecido como Ayrton da Silva, provou o seu valor logo de cara. Campeão inglês da Fórmula Ford 1600, com 12 vitórias em 20 corridas, naquele mesmo ano, pela equipe Rolf Birman. A trajetória, porém, não foi contínua. No mesmo ano, teve de voltar ao Brasil e abandonar o que era o seu grande objetivo. Mas quando é pra ser, não há como impedir. E em fevereiro de 1982, Ayrton voltou à Europa decidido a ficar. Superou a distância da família em prol de um bem maior. O maior problema que eu enfrento na Inglaterra é justamente ficar longe de todos eles. Mas o amor, aquilo que eu faço também é tão importante para mim. A gente supera e vai em frente. E dali pra frente, sua carreira decolou. Campeão em todas as categorias que disputou. Neste meio tempo passou de Ayrton da Silva para Ayrton Senna, uma decisão que eternizaria seu nome como único na história do esporte mundial. Senna mostrou maestria em pilotar todos os carros e atribuiu essa facilidade aos anos de experiência, mesmo tão jovem, em entrevista ao jornalista Reginaldo Leme. E como é que você acostuma tão rapidamente a um carro que você não conhecia? Eu acho que muitos anos que a gente está envolvido com o automobilismo, com o kart principalmente, e as situações diferentes. Então a gente tem uma certa facilidade em se acostumar a situações diferentes.
Ayrton ingressou na Fórmula 1 em 1984, aos 24 anos, quando assinou com a equipe inglesa Toleman. O que a Toleman tem de novo para 84 e qual é a estrutura da equipe? O motor é turbo, já é um motor Hart, é um carro não para ganhar corrida, é um carro médio, mas a equipe faz isso por amor. Eles têm automobilismo por amor, por hobby. Eles não têm objetivo nenhum financeiro ali, visando nenhum lucro. Então eu acredito muito na equipe. Correu pela primeira vez no dia 25 de março daquele ano, justamente no Brasil, no GP de Jacarepaguá. Abandonou a prova na 8ª volta por problemas no carro, mas já demonstrou seu potencial. E começa o Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 84. Ayrton nos boxes. Ayrton Senna diz que não dá. Ayrton Senna para nos boxes. Os primeiros pontos vieram na corrida seguinte, na África do Sul, com um 6º lugar. E Ayrton Senna, o brasileiro da Toleman, chega em 6º lugar. Na chuva, um piloto inigualável. Na chuva, apenas o dono do tempo pilotava o carro de maneira magistral. Uma habilidade desenvolvida com muito trabalho, como conta um dos maiores amigos de Ayrton Senna, Galvão Bueno. Eu conheci alguns grandes pilotos de chuva, mas o Senna era inigualável na chuva, mas nada vem de graça. Quando ele começou a andar de kart, primeira vez que ele andou de kart e que choveu, ele não conseguia parar na pista. Ele mesmo dizia que passou uma vergonha atrás da outra. Então ele botou na cabeça, eu vou aprender a andar, vou aprender a correr na chuva. Todo dia que chovia, ele mandava arrumar o kart dele, ia para o cartódromo Interlagos e tome de rodar e tome de sair da pista até ter o domínio completo do carro. Inigualável. E foi sob precipitação, no Grande Prêmio de Mônaco, que Ayrton impressionou o mundo e conquistou o seu primeiro pódio. 2º lugar, atrás do francês Alain Prost. Prova polêmica, interrompida pela chuva intensa. A bandeira vermelha à frente e a bandeira preta logo atrás. Aí o Prost. Você vai ver no visual o Alboreto. E como o Senna já chega, ele já estava no visual do Prost. Ayrton Senna em 2º. Agora sim, Galvão, bandeira quadriculada. Nova decisão da direção de prova. A esquerdada bandeirada para Prost. Ele lentamente vai parando. Então, o Ayrton passou direto. Nascia de vez o grande herói do Brasil. Em Portugal, 1985, sua primeira vitória já pela equipe Lotus. Rodou o cronômetro. Bandeirada para ele. Ayrton Senna. Ayrton Senna vem do Grande Prêmio de Portugal. Ele já abriu o fim. Roberto Cabrini, que cobria a Fórmula 1 como repórter da TV Globo, é suspeito para falar de Ayrton Senna. Grandes profissionais e uma relação única. Olha, a minha relação com Ayrton é algo que eu sempre vou guardar com muito carinho. Ele me abriu muitas portas, eu jamais vou esquecer disso. Em 88, Ayrton Senna se sagrou campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez, correndo pela McLaren. Venceu a dura batalha contra o companheiro de equipe Alain Prost. O título veio no GP de Suzuka, no Japão, carregando as energias do povo brasileiro. Como sempre está sofrido, mas vamos acompanhar com toda emoção essa sua última volta, menino. Ayrton Senna vai para o final inesquecível, memorável na sua vida. Ayrton Senna, o menino da Serra da Cantareira que queria defender o seu Brasil. Ayrton Senna foi segunda, freia, passa pela terceira, arredonda, entra na grande reta, é o vencedor. Ayrton Senna, campeão mundial de Fórmula 1. O vencedor agora comemora, derramando a doce lágrima do maior triunfo da sua vida. 30 de outubro de 1988. Não apenas um campeão, mas um grande exemplo de ser humano. Senna era excepcional dentro e fora das pistas. O que significa isso, melhorar como pessoa? Melhorar como pessoa. Eu acho que eu tenho só 28 anos, eu tenho uma vida toda pela frente e eu tenho muito para aprender na minha vida e muito para dar àqueles que realmente participam da minha vida. Eu tenho ainda muita coisa boa para sair dentro de mim e para dividir com toda essa gente. Na voz de quem conheceu Ayrton como piloto e pessoa, Roberto Cabrini. Dá para se dividir o Ayrton em dois. O Ayrton
da hora da pressão do Grande Prêmio, era um cara totalmente comprometido, disciplinado, compenetrado, até porque ele não aceitava nada que fosse menos do que a perfeição. Ele até sofria com isso, e dessa perfeição ele tirava o extraordinário, que sempre demonstrou nas pistas. Já o Ayrton, fora desse modo pressão, era um cara brincalhão, que gostava de me sacanear, me divertia muito com ele, um cara muito bem-humorado mesmo. Para Galvão Bueno, o melhor de todos os tempos. Ele tinha uma habilidade absurda, uma coragem de se arriscar nos grandes momentos para fazer uma volta rápida, flying lap, como eram chamadas as voltas dele de pole position, ou uma ultrapassagem. Mas para chegar nesse ponto, ele foi fazer uma preparação física que o piloto não fazia. Ele trouxe isso para a Fórmula 1. Talvez a coisa que mais diferenciasse o Ayrton de todos, o nível de exigência dele para com ele mesmo. Quando se junta tudo isso, se chega ao conjunto da obra, é o melhor piloto de todos os tempos. Um ano mais tarde, polêmica batida entre os dois pilotos da McLaren e título nas mãos do francês. Já em 1990, no mesmo GP de Suzuka, mais uma vez, Senna campeão. Vai pintar a luz vermelha, sobe o giro dos motores, luz verde. Senna tenta arrancar na frente, Prost largou melhor e tomou a frente Prost. Tomou a frente Alain Prost, Senna força, vai por dentro. Aí a batida dos dois, e aí se seguir a prova é final de campeonato. Se seguir a prova é final de campeonato. Alain Prost e Ayrton Senna, os dois logo na largada. Senna e Prost, Senna das costas para Prost. Se o juiz determinar a sequência da prova, o campeonato terminou e Ayrton Senna é campeão de 1990. Ficamos dependendo do posicionamento do diretor de prova, se a prova continua ou não. Senna 78, Prost 79, Senna é campeão. Mas para o bicampeão mundial ainda faltava um trunfo específico, a vitória em casa. Tão cobiçada e ironicamente evitada por vários fatores, mas ela veio. No dia 24 de março de 1991, 3 dias depois de completar 31 anos, Ayrton finalmente venceu o Grande Prêmio de Interlagos, a pista que presenciou o início de Senna no kart, o caminho que tantas vezes o consagrou ao abraço orgulhoso de seu pai após vitórias, títulos e, mais do que isso, aprendizados. Tantas vezes no kart e então na Fórmula 1. Na chuva, deu Ayrton, com problemas no câmbio que poderiam acabar com a corrida de qualquer um, como apenas um verdadeiro herói seria capaz de fazer. E o meu problema passou a ser o câmbio. Começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas para o final. E aí foi quase o fim para mim, porque eu, para mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tinha que fazer um esforço tremendo no braço. E com isso, além de perder tempo, eu comecei a ter um desgaste muito a mais do que eu poderia ter, já com o desgaste acumulado da corrida. E eu comecei a ter dores no pescoço, no ombro e nos braços. Aí de repente eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou, faltando 8 voltas do final. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar em umas marchas e ficava em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta as últimas 7 voltas. Eu achei que não ia ganhar nas últimas 7 voltas, mas quando deu 2 voltas eu falei, se der vai ser no grito. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tantos anos para chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos e ele vai me dar essa corrida depois de tudo. Acelera, campeão! Um momento memorável! É difícil descrever a reação do público em Interlagos. A chuva cai! Ayrton vem! Vai entrar no mergulho! Ayrton Senna vai ganhar, Brasil! Vai receber a bandeirada Ayrton Senna! De alívio, o grito de um campeão guerreiro, o grito do povo brasileiro. Ayrton Senna do Brasil!
vibra muito. Você cena dentro do seu tapete. No Japão, o palco da glória de Senna veio o Tri, com companheirismo, espírito esportivo e emoção. As temporadas de 92 e 93 não tiveram Ayrton como campeão, mas o GP de Interlagos mais uma vez trouxe emoção ao piloto e sua legião de fãs. Vitória com a invasão da torcida à pista e com a marca de Senna após o triunfo, a bandeira do Brasil. Você foi desigual, você não existe, Senna, você é um fenômeno. Vitória na mão, é Senna de emoção, vai receber a bandeirada. É o vencedor do Grande Prêmio do Brasil. O público invadiu a pista de vez agora. Ninguém controla o povo brasileiro. Essa vitória é nossa. Cadê você, Prost? Vai voltar pra casa sem o sabor da vitória. Tá lá do outro lado, ali na chegada da curva do lago, na reta oposta, Ayrton Senna. O público quer tirá-lo do cockpit da McLaren. Quer carregá-lo nos braços. Até que o destino foi cruel. Grande Prêmio de San Marino, circuito de Imola, na Itália. Terceira prova da temporada de 1994. Um final de semana trágico para todo o mundo do automobilismo. No treino de sexta-feira, o brasileiro Rubens Barrichello decolou da pista e se chocou com a barreira de pneus, mas sobreviveu. No sábado, morreu o piloto austríaco Roland Ratzenberger depois de um acidente na curva Villeneuve. Acidente que abalou Ayrton, como relembra Cabrini. No sábado, após a morte do Ratzenberger, o próprio Senna me confidenciou que ele tinha morrido na pista, mas ele pediu que isso não fosse divulgado. Pelas leis italianas, quando acontece um acidente com morte, o evento tem que ser imediatamente suspenso. E no domingo, dia 1º de maio, Ayrton Senna da Silva deixou o mundo desolado após bater na curva Tamburello. Batida violenta e é o Ayrton. É o Ayrton. É Ayrton Senna batendo e batendo forte o piloto brasileiro. Ele está dentro do carro, imóvel, sem o pico de tá tudo bem, ele já está mexendo a cabeça, tá tudo bem. Está consciente o brasileiro. Olha que assustou, hein? Uma cena que realmente assustou. Ele mexeu, já moveu a cabeça, o que nos tranquilizou. O Ayrton deve ser retirado de helicóptero da pista. Existe muita preocupação nos boxes da Williams. Correndo pela equipe Williams-Renault, Senna morreu aos 34 anos de idade. E atenção, atenção! O repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini. Neste momento, a médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva. São 14 horas e 30 minutos, marcou o quinto sinal, hora oficial do Brasil. Voltamos a Bolonha, na Itália, onde está o corpo do brasileiro Ayrton Senna, desaparecido aos 34 anos. Está morto o brasileiro Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1. Cândido Garcia. 19 horas e 30 minutos, continua muito tumulto aqui no Hospital Maggiore, torcedores que não param de chegar nesse dia triste do automobilismo e de todo o esporte mundial. Para Roberto Cabrini, um dos dias mais difíceis da sua carreira como jornalista. Anunciar a morte do Ayrton Senna foi um dos momentos mais desafiadores de toda a minha carreira, por toda a relação tão especial que eu tinha com ele. Eu fui um dos primeiros jornalistas a chegar no Hospital Maggiore de Bolonha naquela tarde de 1º de maio de 1994. E eu precisei tirar toda a concentração possível. Claro que eu estava abalado, mas eu sabia que eu precisava me concentrar nas informações, porque havia um país à espera dessas informações. Era anunciar a morte de um ente querido coletivo, e eu precisava cumprir essa missão. A despedida de um ídolo mundial partiu o coração de todo o planeta. 残念ながらアイルトン・セナがこの世を去ってしまいました。まあ我々のモータースポーツ、こういうことも受け入れなければいけない。 Mas a vida de Ayrton Senna deve ser lembrada com alegria, com a emoção e a felicidade que o guerreiro brasileiro sempre levou em tudo que fez durante seus 34 anos. Excepcional como piloto e exemplar como pessoa. Com a palavra, Walter Travaglini e Roberto Cabrini. Eu não sei o que dizer, eu não sei o que dizer do Ayrton, porque não sou eu que vou dizer, o mundo diz o que ele acha, né? Só dizer que ele foi um cara excepcional. Eu sempre vou guardar a imagem do Ayrton brincalhão,
um cara jovem, descontraído, um cara realmente muito bacana. E a declaração de um verdadeiro irmão, de Galvão, para Ayrton Senna do Brasil. Meu amigo, eu de vez em quando, eu até acho que eu falo com ele, mas para falar alguma coisa, cara, você foi realmente fantástico, você seria um grande brasileiro, você foi um grande piloto, um grande ídolo, mais que isso, um herói nacional, mas tenho certeza que você seria um grande brasileiro preocupado com as coisas do Brasil, preocupado com as crianças do Brasil. O Instituto Ayrton Senna tá aí para isso. Mas o que eu quero te dizer, meu irmão, eu tenho muita saudade dos grandes momentos, das grandes conquistas, das grandes vitórias e das brincadeiras, das viagens, como a gente pôde durante um certo tempo curtir a vida. Eu não sei onde você está, mas sei que você está brilhando muito, intensamente, numa outra dimensão. O legado de Ayrton Senna está mais do que eternizado no automobilismo e no DNA do povo brasileiro, que aprendeu a amar o simbolismo de um herói. A vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Ayrton Senna da Silva, Ayrton Senna do Brasil. Acelera, campeão! Um momento memorável! Chuva! A chuva cai! Ayrton vem!